Olá, sejam muito bem-vindos ao canal do YouTube da Itamaraty Contabilidade. A partir de hoje, você vai nos acompanhar aqui no YouTube também, onde traremos todas as novidades, informações, a história dessa empresa que é referência não só em São José do Rio Preto e região e no interior de São Paulo, mas uma referência para o Brasil. Estamos aqui com o Marcos Apóstolo, que é diretor, fundador da empresa, para nos contar. Marcos, prazer estar aqui com vocês. Parabéns pela iniciativa de trazer Itamaraty Contabilidade para o YouTube também, com tantas informações que você tem, com tanta história, e que você seja também uma inspiração para as novas gerações. Seja muito bem-vindo. Obrigado. Então, o que eu queria há 53 anos? Eu só queria um emprego. Né? Eu até brinco com o pessoal, falo, o que você queria? Você procurou ser contador? Você queria contabilidade? Não, queria um emprego. Aconteceu. Exatamente. Aí, um amigo estava num bar jogando snooker, né? Até falava para minha mãe, você falava para mim não ficar em bar, o bar me deu emprego. Emprego hoje eu tenho um escritório, graças ao bar. Olha só, como é que tudo começou então? Exatamente. Aí a pessoa que estava jogando comigo lá falou, o escritório está precisando de um menino para trabalhar, tal, se você quiser, segunda-feira cedo, você vai lá e eu te apresento para o dono do escritório. Que idade você tinha, Marcos? 16. 16 anos. Exato. Aí tudo bem, eu falei, eu vou. Então, cheguei em casa e falei, segunda-feira eu vou acordar cedo e vou lá ver um emprego, meu primeiro emprego. Aí botei lá uma calça ali, né? Usava na época, uma camisa de volta ao mundo, uma camisa branca. As pessoas hoje em dia nem sabem do que eu estou falando, mas era uma camisa volta ao mundo, o linho, o tecido e tal. Tá. E cheguei lá, conversei 15 minutos com o dono do escritório. Ele falou, pronto, você está contratado. Eu falei, nossa, que legal, né? Aí ele falou, bem aqui na janela, mostrou lá embaixo, em frente à associação comercial, aquela bicicleta vermelha lá que você vai trabalhar. Falei, tá bom, tá legal. Me deu a chave do cadeado e tal. E eu comecei a trabalhar. O que você fazia? Fazia cobrança. É? Cobrança. Tinha que pedalar bem, né? Nossa. Tinha que pedalar, porque tinha cliente lá no Eldorado, perto do Cadeião, lá, era bem longe. E por aí, esparramado, aquele tempo. Que ano era? Isso era 14 de agosto de 1972. Nossa. Rio Preto era bem menor. Mas já era uma cidade. Mas Eldorado já era longe. O Eldorado não mudou de lugar. Exatamente. O Rio Preto era pequeno, mas o Eldorado já era longe, né? Sim. E aí eu comecei a andar, tal, gostei, né? Ia recolher documentos, né? Eu até brinco hoje, uma vez me convidaram para ir na faculdade falar a respeito da contabilidade para os alunos e tal. E aí o sistema já era informatizado, já tinha os e-mails e tal. Eu falei, aquelas 3 letras mágicas, www, mudou a nossa forma de trabalhar. Sim. Então, eu demorava 1 hora para buscar os documentos, dependendo do local, pedalando, né? E hoje, em 8.000, a velocidade da informação e dos documentos, assim, em 1 minuto você manda toda a documentação, que é a velocidade da internet, 8.200 e poucos quilômetros por segundo, e manda a documentação. E não tem mais aquele negócio de você pedalar e tal. É bom que você acompanhou todas essas etapas. Exatamente, do papel, do datilografado até o digital agora, né? E como é que aquele menino, aquele jovem da bicicleta virou essa referência hoje para nós em contabilidade? Qual foi o caminho depois dali, depois da bicicleta? Então, eu ficava prestando atenção no dono do escritório e via as pessoas chegar lá, os empresários, falavam, queria falar com o Dr. Sérgio. Aí entrava na sala, ele dava toda a orientação, tal, as pessoas saíam felizes, né, com a informação. Aí eu fui olhando aquilo e falei, que legal, as pessoas vêm, perguntam para a gente dá aquela informação, eles saem felizes, no final do ano, do mês, né, ainda pagam, né? Ainda pagam por isso. Ainda pagam, né? Aí eu fui gostando daquilo, aí passou 2 anos, eu terminei lá o colégio, na época, né, e fui fazer o curso de contabilidade. Aí fui empolgando.
E depois de um certo tempo, uma vez eu estava no escritório e tal, e era sempre bem dedicado. Mas eu quero voltar um pouquinho na história. Tá. Eu não fiquei muito tempo com a bicicleta, não, porque Ah, é? eu não gosto. Eu não sei, não gostei muito daquela bicicleta de ter que pedalar, aquelas coisas tudo. Aí, com 40 dias que estava lá, falou, agora está precisando de um menino para trabalhar dentro do escritório. Sim. Ele faz um teste aqui, né, de datilografia, aquelas coisas tudo da época. Aí fiz, fui bem e comecei a trabalhar internamente. E aí, assim, eu sempre fui um cara assim de competitivo, né? Tá. Eu falei, bom, mas não vou ficar no fiscal aqui o resto da minha vida. Aí passou um período, a pessoa que me convidou estava no fiscal junto comigo. Aí botaram eu com essa pessoa para fazer um teste para ir para a contabilidade. Olha. E aí, como era competitivo, não perdi o teste, Não né? perdeu a chance. Ganhei dele. Aí ele ficou quase que meu inimigo, porque o cara que me levou lá, depois perdeu a oportunidade para ir para a contabilidade. Eu fui terminando o curso e tal. E aí o gerente do escritório saiu. Aí o doutor Sérgio olhou para mim, você vai ser o gerente. Eu falei, eu? Eu tinha assim, 19 anos. Olha só, né? pouco tempo ainda ali. Ia tomar conta já da galera aí, dos funcionários. Aí eu comecei a tomar conta, dedicado, assim, sempre, né? Querendo fazer mais que os outros. Eu pensava, eu não preciso ser o melhor do Brasil, nem de Rio Preto, eu só preciso ser melhor do que o 7 que estava lá na época, né? Eram Então era 7 fácil, pessoas. né? Se eu for melhor que o 7, eu vou ser o gerente, vou continuar sendo o gerente e tal. E aí passou mais alguns anos, aí eu estava lá, quando veio eu escutei um grito do doutor Sérgio, eu falei, ele ficou todo animado. Eu fui lá, o que foi, Sérgio? Ele pegou e falou, passei para fiscal federal. Olha que legal, né? Ele também era um cara que queria ser fiscal. Ele contratou professores para dar aula de sábado e domingo dentro do escritório para ele, para prestar o concurso. Esforço. Chegava na segunda-feira, estava cheio de giz no chão, um monte de papel escrito, lousa e tal. Até no começo eu nem sabia. Mas o que é essa sujeira aqui? Ele falou, não, eu vou prestar o curso para fiscal de renda e estou trazendo professor de português, de matemática. Tanto é que ele entrou. Né? Olha só, conseguiu. E nesse grito aí mudou minha vida, né? A partir daquele momento. Exatamente, foi o grito da sorte para mim, né? Porque ele falou assim, aí ele entrou, aguardou ser chamado, foi chamado e tal, assumiu, mas aí me botou lá para tomar conta do escritório, mas ele era fiscal e eu tomava conta do escritório. Fiquei mais 5 anos. Olha. Ele como dono, eu gerenciando, e pegava todo o dinheiro, 90% da grana, levava para ele e eu ficava com aquele, quase que um salário, vai. Mas tudo bem, faz parte do jogo, né? Do game, né? Aí, quando chegou, depois de 5 anos, ele falou, vou te vender o escritório. Para mim, eu tinha 23 anos. Né? Eu falei, jovem. Nossa. Ele falou, calma, não vai mudar nada. Você vai fazer a mesma coisa que você faz, só que você vai ser dono. Aí eu peguei e falei, tá bom. E como é que você vai vender? Não, 24 parcelas. O que você vai vender? Tudo que tem aqui. Cadeira de madeira, mesa de madeira, prensa. Tudo. Máquina de somar manual, máquina de escrever manual também, porque existiam as elétricas na época, mas lá não estava muito avançado, entendeu? Então era... Aí todo aquele imobilizado, aí eu chamei o Ed Walter Falco, né, que trabalhou comigo. Ele, na contabilidade, ele era muito bom, um cara, né, muito inteligente. Aí eu falei, você não quer comprar o escritório? Você cuida da parte contábil, deixa o resto que eu tomo conta. Aí ele falou, puxa vida, mas e dinheiro? Ele falou, dinheiro é o seguinte, eu vou vender meu Fusca 1.300. Era o que você tinha. L, é o que eu tinha. E ele tinha uma moto Turuna, uma Honda Turuna. Eu falei, você vende também. Aí depois, andamos a pé, ué. Olha. Ué, qual que é o problema? O esforço. Aí eu vendi o Fusca, né? Ele vendeu a moto, juntamos o dinheiro da entrada, dividimos, fizemos um contrato de 24 meses, né? Que eu tenho um contrato guardado até hoje. Olha só. Eu olho para o contrato e falo, puxa vida. Era o início de uma grande jornada. Aí nós compramos, fomos pagando tudo certinho, escritório pequeno, tal, 7 funcionários. Né? O nome já era esse?
Era Escritório Itamaraty. Já era um nome. Que foi um nome escolhido por uma amiga deles, né? Sim. Que falou, não, porque bota Itamaraty quando ele comprou o escritório. Tá. E aí nós fomos tocando, tal, 7 funcionários, 67 clientes, e meu sonho era ter 80 clientes. Nós compramos em abril. Tá. Quando chegou no final do ano, eu fui numa festa de final de ano na casa do meu tio, e aí tinha uma roda lá, falou, ele comprou o escritório lá agora, tal. Eu falei, comprei e tal. E tá, meu sonho é ter 80 clientes, tal, não sei o quê, tal. E aí fui correndo, tentando ter os 80, os 80. Depois eu vi que 80 foi muito fácil. Eu falei, que 80? Nada. Vamos para 100, 150, 200, 600. Né? Então aí... Mas assim, e sempre assim, né? Tipo, focado em ser o melhor. Eu falei, eu não quero fazer igual os outros fazem. Aí logo que eu comprei o escritório e tal, depois eu ficava assim, eu focava nos maiores de Rio Preto. Então, eu tinha 3 referências. Aí eu pensava, se eu fosse um cara rico, tivesse uma empresa grande, onde é que eu ia procurar? Que escritório que eu ia procurar? Eu ia procurar esse ou esse. Tá. Aí eu falei, então, esses são referências. Eu tenho que trabalhar para se igualar a eles, para tentar passá-los, né? Primeiro se igualar, depois passar, né? E aí eu fui mirando, tal, e fui fazendo o que eles faziam, prestava atenção, se aproximei dos donos. Quando eu estava conversando com a pessoa, eu estava aprendendo com ele. Ele não sabia que eu estava investigando o negócio dele, mas eu fui olhando e tal. E depois eu falei, bom, eu vou aplicar. E até brinquei assim com o Marcos Alexandre, que assim, eu queria jogar na Série A. Quando eu comprei a história, nós estávamos na Série C. Eu tinha que passar para B, depois para A. Falei, eu não vou jogar o resto da vida, disputar campeonato da Série C. E nem da B, porque só tem futuro aqui, as pessoas só prestam atenção quem está na Série A. E de preferência no topo do campeonato. E foi aí que eu fui seguir. Depois que eu aprendi com o pessoal, e aí eu igualei com eles, né? Um deles até me convidou para ser diretor do sindicato dos contabilistas. Tá? Eu, na época, não estava muito ligado nisso, mas falei, eu vou. Aí fui, gostei também de entidade. Aí fui diretor, era a Associação dos Contabilistas. Aí depois de um certo tempo, eles queriam transformar em sindicato. Sim. E aí nós começamos, falei, não, para transformar em sindicato, eles até fizeram todinho o processo, deram entrada no Ministério do Trabalho, e o Ministério do Trabalho não dava a carta sindical, não aprovava. Aí eu sempre fui meio assim, tem sempre o caminho difícil e o mais fácil. Eu falei, o mais fácil é procurar um político, na época. Aí eu fui atrás do Aloysio Nunes Ferreira, que era vice-governador do estado. Na época? É, exatamente. Aí nós fomos na casa dele, ele morava ali na General Glicério, foi eu e um amigo. Aí conversamos com ele e tal, ele falou, me dá o protocolo. Aí nós demos o protocolo para ele, isso em abril, na época do imposto de renda. Eu tive que ir na hora do almoço, porque não tinha, aquela época que fazia as declarações, tudo, era muito corrido, datilografado. Aí foi na hora do almoço, em uma hora, meia hora, mas nós conversamos com ele lá, entreguei na mão dele. Em setembro, ele veio até Rio Preto, lá no 8º andar da prefeitura, entregou a carta sindical. Puxa vida. Virou sindicato, os contabilistas. E você... Aí depois eu percebi que falei, eu não sou sindicato, eu sou empresário contábil, eu estou aqui no sindicato, é de profissional, tá? Eu sou empresário. Aí depois montaram, né, a Associação das Empresas de Serviços Contábeis. Aí eu passei para a associação como diretor. Aí eu fui o 3º presidente. Aí, né, precisava tinha uma eleição lá, eu fui e assumi. Aí eu estava no lugar que eu gostava, né? Tá. Associação das Empresas. Aí eu lidava com empresário, contábil e tal. Muito bom. Porque a sua história também inspirou você, que esteve à frente de muitas entidades, está até hoje, inspirando o setor da contabilidade em Rio Preto. Então, você é um marco hoje para a história da contabilidade em Rio Preto. Eu fui pegando gosto, né, como presidente da associação e tal, depois eu
Aí precisava de um delegado regional de contabilidade para cuidar da região aí. Aí eu falei, me interessa. Eu fui em São Paulo, conversei com o presidente lá e tal, falou, você vai ser o delegado regional. Aí eu andei, viajava, né, na região toda aí, né, conheci alguns prefeitos e tal. E as pessoas parecem que é fácil, mas eu, tipo assim, eu como delegado, eu tinha que falar para os alunos tipo, de Araçatuba. Aí eu saía daqui 5 horas da tarde, 4 horas, ia em Araçatuba, conversava lá, voltava, chegava 2 horas da manhã em casa. Pontal, Araçatuba, Santa Fé. Bom, viajava para a região inteira. Muita dedicação. Porque eu representava, né, Sim. na realidade. Saí lá de Santa Fé do Sul, saí tipo meia-noite de lá e com chuva. Cheguei aqui quase 3 horas da manhã. Outro dia estava cedo, né? Tem uma história. Porque esse negócio de a pessoa chegar às 3 da manhã e depois dormir até às 11 horas, para mim não serve para nada. Não existe. Eu quero ver acordar, chegar às 4 da manhã e acordar às 6h30, 7 horas e estar trabalhando como se estivesse tudo normal. Eu tinha sócio, ele não ligava muito esse negócio de entidade, né? Aí eu fiquei 10 anos no conselho. Representando. E hoje você ocupa algum cargo ainda na liderança de entidades aqui na região? Não, atualmente agora não, porque eu fui de várias comissões. Já fez a sua missão nessa área. Inclusive, uma das comissões mais importantes que eu participei no conselho foi da norma brasileira de contabilidade. Então, as normas elas eram escritas, e depois nós tínhamos uma comissão, mas com gente muito melhor que eu, gente de São Paulo. Tínhamos uma pessoa que trabalhava, que participava, ele era cientista político contábil. Olha só. Era um nível elevado, né? E eu aprendi muito com esse pessoal, né? Então esse era um dos cargos mais importantes que eu assumi dentro da contabilidade, né? Muito bom. Agora conta pra gente como curiosidade aqui, como é que era a contabilidade antigamente? Que hoje a gente chega lá no computador e consegue puxar uma nota, acessar uma informação em menos de um segundo. Mas naquela época era tudo datilografado, a burocracia, a palavra burocracia era ainda muito mais pesada, mais puxada. Era muito difícil? Era bem mais difícil, né? Porque era tudo datilografado, né? Então, por exemplo, você datilografava as fichas TRIPS e elas eram em 3 vias, né? E elas eram coloridas, né? Depois, às vezes, a contabilidade não fechava, tinha algum erro, você tinha que conferir aqueles lançamentos um por um. E aquilo tomava muito tempo, né? Então, por exemplo, hoje um contador que se formou há 15 anos atrás não tem a menor noção de como era antes, né? Era bem complexo. Uma das curiosidades, assim, você fazia a declaração de imposto de renda de um contribuinte, a declaração de bens era todinha datilografada. E aí tinha que entregar na Receita? Como é que era? Tinha que levar lá na Receita e eles carimbavam lá no balcão, você datilografava. O problema é o seguinte, é que às vezes você datilografava 5, 6, 7 folhas da declaração de bens da pessoa, são pessoas que tinham muito patrimônio grande. Aí ele falava assim, paz, eu esqueci de trazer uma escritura aqui. Aí você tinha que refazer tudo aquilo. Era uma agonia, era coisa muito... E a gente trabalhava para entregar as declarações até 10, 11 horas da noite. Hoje é tudo computador, hoje em dia... É uma facilidade. Mas tudo isso te construiu como pessoa e como profissional, ter passado por tudo isso, muito mais do que as novas gerações que já pegaram tudo pronto. Tudo isso era muito burocrático e complicado, né? Você tinha o relacionamento para as repartições, você tinha que ir até a repartição. Então era normal. Todo dia, por exemplo, na parte da manhã, você ia no posto escola, na Receita Federal, depois do almoço você ia no INSS, à tarde você ia na prefeitura, perdia muito tempo nessa... Tinha fila, não era... Sim. Né, como as filas hoje, né? Mas tinha fila, você perdia muito tempo correndo atrás disso. Aí tinha que trabalhar depois do horário normal, para botar a agenda em dia. Quer dizer, fazia parte também essa questão do relacionamento, enfrentar a fila, que é uma coisa que hoje os contabilistas não têm mais, né? Mas tem um lado bacana. Conhecia todos os fiscais, do Estado, da Prefeitura, do INSS, todos. Que é um relacionamento humano que também fez a diferença. Hoje, às vezes, vem o cliente e fala, você não conhece fiscal? Não conheço. Nem sei se tem fiscal mais. Nem sei se tem fiscal mais, porque
você não conhece mais. Os que eu conhecia na época, aposentaram e não estão mais na ativa, né? Mas era bacana. Conhecia Sim. os colegas na fila, né? Ah, Ô, e como é que tá assim, isso aí? Como é que tá? Tal. Então eu conhecia todo mundo, conhecia era o, presencialmente, era o né? hoje a gente chama de networking. Exatamente. É. Network de fila. Isso. E tudo isso te fez crescer. E a empresa foi crescendo depois disso, com a sua participação e tudo, até chegar ao ponto onde estamos hoje. Com quantos clientes hoje, Marcos? Nós temos uma carteira mais ou menos de pessoas, entre pessoas jurídicas e físicas, de 600 mais ou menos. 600 Né? clientes em todo o Brasil. Não vou falar em todo o Todo o Brasil, porque Brasil, o Brasil mas é grande, mas muitas tem, fora tem daqui. vários estados, Olha que bom. né? Ainda mais agora, né? Porque o serviço está globalizado, né? Então você faz uma reunião com o cliente, qualquer estado que ele tiver, você faz uma reunião. A internet permite Não, tudo exatamente. isso. É. E dá para atender em todos os estados, sem problema nenhum. Para a gente, já encerrando aqui o nosso primeiro episódio, você se tornou um líder, uma referência aqui para São José do Rio Preto. Como é que você chegou nesse ponto? Você já falou que participou de muitas entidades Certo. e tudo mais. Mas como é que você vê essa questão, você como uma inspiração para as novas gerações? Na realidade, a gente vai repassando aquilo que a gente vai aprendendo, né? Depois que eu mirei essas três referências aqui, eu falei, bom, agora eu preciso buscar conhecimento fora de Rio Preto e tal. Aí eu fui visitar alguns escritórios fora de Rio Preto, né? Mas o que mais me impressionou foi o King Contabilidade, o Hachiro Shimamoto, que era um deputado na época. Ele tinha um prédio de 8 andares. Nossa. Lá na Penha, né? Tinha 20 e tantos carros que fazia coleta de documentos. Tinha 2 ambulâncias que ele serviu o pessoal da Penha lá. Era do escritório. Olha. E o térreo era uma agência bancária, né? E o último andar é uma capela ecumênica. Então eu fiquei impressionado com a estrutura dele na época, né? E ele era um cara inspirador. E ele, né, o bom japonês, ele falava, todo mundo que vem aqui com esse sotaque assim, sai daqui inspirado. Você vai construir uma sede própria. Eu fiquei meio assim, né? Falei, caramba. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, o Hachiro falou que eu vou conseguir, que eu vou fazer. Aí eu passei várias vezes nesse terreno aqui hoje, onde é o escritório. Passei uns 6 meses e tinha a placa. Eu olhava a placa e não dava muita atenção. Aí um dia passei, olhei a placa, falei, vou comprar esse escritório, esses terrenos. Aí cheguei lá na história e falei para o sócio, nós vamos comprar 3 terrenos, tem ali na Vila Diniz ali e tal. Expliquei onde que era. Ele falou, não, mas como? Eu falei, não, nós vamos comprar. Aí comprei. Olha só. Ele falou, nós vamos fazer uma sede, mas com o quê? Com dinheiro. Se não for todo nosso, vai ser do banco, alguém, nós vamos fazer. E que ano era isso? Isso aí eu inaugurei em 2004. Olha. 2004. Então vocês já estão com 25 anos aqui nesse prédio. Com toda a estrutura, e a gente percebe uma estrutura que ao mesmo tempo é grandiosa, mas acolhedora. Acho que isso faz toda a diferença. É a marca da empresa também, o acolher. Exatamente. Eu acho que as coisas vão acontecendo conforme quem conduz a empresa, né? Então a empresa vai se moldando e você vai se moldando ao negócio e acaba acontecendo, né? Agora, no começo, com uma sede, faz 21 anos que nós estamos. Era novidade, né? Tanto é que nós, depois da sede, no ano seguinte, nós ganhamos um prêmio da CIRP de consagração, um prêmio que nós fomos os primeiros escritórios de contabilidade de São José do Rio Preto a ser reconhecido. Olha. Depois vieram outros, mas através de inspiração. Tá. Então as pessoas, né, os outros empresários também acabaram depois de 5, 6, 7 anos conseguindo também, né? Mas nós fomos inspiradores. Quer dizer, você se inspirou e hoje inspira. E aí, tipo, essas fotos, alguma coisa chegou em outros lugares do Brasil. Nós recebemos visita, por exemplo, de um escritório de Cuiabá. Puxa vida. Que vieram se inspirar no exemplo de vocês. De Belo Horizonte, de outras cidades aí que vieram. Alunos que vieram visitar, que vêm até hoje visitar, né? Mas aí, uma parte também legal, importante, foi que eu estava na minha casa, 1 ano e meio depois.
Aí recebi uma ligação. Pô, eu recebi 3 ligações de serviço na minha casa em 53 anos, para você ter ideia. Falando de serviço, 3. Olha. Essa foi uma das 3. Era o presidente do sindicato, do SESCOM, o Chapinho. Olha, eu estou te ligando para ver se você quer fazer uma palestra em Campos do Jordão a respeito do teu escritório. Eu falei, palestra? Você vai participar de um painel lá, de serviço. Eu falei, eu vou te dar uma resposta, uma só. Sim, e vou explicar por quê. Porque faz 20 anos que eu estou esperando esse convite. Olha, para poder falar tudo aquilo que você aprendeu e queria transmitir. E aí eu fui num painel, né? Uma empresa de Salvador que prestava serviço para Petrobras, né? Uma empresa bem grande mesmo, e a CVC. Olha, que honra, que orgulho. Lá no teatro lá de Campos do Jordão, painel. Aí fiz um CD, né, das imagens e tal. Você tem guardado até hoje. Pior que eu não tenho. Levei 3. Não sei por que eu levei 3, porque eu achei que um não ia funcionar, não ia dar certo, talvez o outro. Bom, levei 3. Subi no palco para falar, né, junto com esse grupo, né? Aí eu cheguei um dia antes, peguei o CD, entreguei para a pessoa do evento, que é o pessoal da tecnologia lá, entreguei para ele tudo. Aí eu falei assim, pode soltar meu DVD. Ele não achava o meu DVD. Ai. Eu subi no palco com um DVD dentro do meu terno. Nossa. Parece que eu sabia. Olha. E assim foi. Aí eu falei, aí tinha 1.200 pessoas. Estava bem lotado. Imagina. Fiquei assustado. 1.200 pessoas. Enfrentou. Aí eu peguei e falei assim, a gente tem que estar preparado para o inusitado. Sempre. Aí abri o paletó e ranquei aqui. Falei, tá aqui outro. Você perdeu o meu, mas tá aqui outro. Aí o pessoal já quebrou o gelo, né? Isso era tipo 12:30, mais ou menos, né? O pessoal já estava me enxergando como um bife, né? Porque estava na hora fome, do almoço. Né? Mas aí eu tirei, e aí já quebrou, descontraiu, começaram a dar risada. Que legal. Tal, essas coisas. Tudo faz parte. Tá bom, então vamos encerrando por aqui o primeiro episódio. Tem muita história para contar, você não tem ideia das histórias que o Marcos Apóstolo tem para contar na área da contabilidade e também como inspiração, como líder, né, de uma empresa que cresceu e destacou São José do Rio Preto para toda a região e para todo o interior de São Paulo. E dentro de uma história tão longa, como é que será que nasce a ideia da continuidade? É o que a gente vai ver no episódio 2. A gente te espera. Obrigada, Marcos, e até a próxima. Eu que agradeço a oportunidade.